Narrativas, o podcast da Carambaia. Entre 1786 e 1788, aos 37 anos, Goethe esteve na Itália. Aproveitou esse período não apenas para anotar observações fragmentárias de suas experiências naquele país estrangeiro, mas para esboçar obras futuras, tecer longas reflexões sobre a antiguidade italiana, escrever ensaios e reproduzir suas trocas de correspondências. Muito do que lemos nos textos mais maduros do grande escritor alemão tem sua origem neste momento rico e impactante de sua vida. Os relatos de viagem, mais do que um empilhado de apontamentos autobiográficos de um determinado autor, são a oportunidade de o leitor tomar contato com o universo geográfico mediado pelo filtro repleto de encantamentos, temores, ansiedades, ironias e toda uma sorte de sensações de quem está, provavelmente, vivenciando algo pela primeira vez. Esses textos nos colocam na posição de uma testemunha de segunda mão de um fato ou impressão que seus autores querem nos contar. Ficcionais ou não, poucos textos aproximam tanto um escritor de seu leitor como a descrição de uma viagem. Para falar mais dessas obras, estou aqui nos estúdios da Central 3 para o Narrativas, podcast da Carambaia, com Pedro Martins Criado, professor e tradutor que realiza pesquisa de mestrado nas áreas de historiografia árabe e relatos de viajantes. É formado em árabe e português pela USP, estudou árabe clássico e dialeto egípcio no Instituto Francês do Cairo. Recentemente traduziu Viagem ao Volga, de Bin Fadlan, para Carambaia. Pelo telefone, vamos também conversar com André Fran, diretor, escritor, palestrante e cofundador do Base 1 Filmes, um dos criadores da premiada série Não Conta Lá em Casa, de viagens a destinos como Irã, Iraque, Afeganistão, Coreia do Norte, além de participar de uma missão da ONU no Haiti e de uma expedição humanitária no Japão pós-tsunami. Fran também é coautor e diretor do programa Que Mundo é Esse?, da Globo News e CBN, com o qual foi até a linha de frente da luta contra o Estado Islâmico, entre outras pautas de relevância. Seu primeiro livro, Uma Viagem aos Destinos Mais Polêmicos do Mundo, foi lançado em 2013 pela editora Record. Eu quero começar com uma pergunta, tanto para o Pedro quanto para o André, sobre a literatura de viagem, nas suas mais diferentes vertentes, seja ela ficcional, seja ela jornalística, se ela simboliza aquela ideia bastante difundida de que que o livro faz o leitor viajar para os lugares mais incríveis sem sair de onde está. Eu vou começar com o Pedro e depois eu passo essa mesma pergunta para o André. Você acha que a literatura de viagem simboliza muito isso, Pedro? Bom, primeiro, oi Fabiano, obrigado. Oi André, tudo bem? E queria agradecer aí o convite para participar da discussão. Um assunto que eu acho que é muito importante mesmo, entre eles, os motivos pelos quais eu acho que é importante, está esse que você acabou de falar, né? A literatura de viagens, né, não só a de viagens, como a literatura em geral, ela tem muito essa proposta do exercício da empatia, de você ver o lado dos outros, não necessariamente porque você conhece essa realidade. Então, a literatura de viagens ela acaba sendo, digamos, uma epítome disso, né? Um ápice disso, porque você de fato está fazendo um deslocamento, algum tipo de exploração, e o recurso que você tem para possibilitar que essa outra pessoa, o seu leitor, tenha noção desse deslocamento, tenha noção de qual a experiência que você teve nesse outro lugar, você pode incluir, com certeza, dentre os mais consolidados na nossa tradição cultural, a literatura, né? Os escritos sobre as experiências dos viajantes. Então, sim, eu acho que é um dos motivos iniciais mais importantes pelos quais a literatura tem tanta ressonância até hoje, né, nas viagens. Você acha também, André? Você concorda com isso? Concordo, eu faço muito questão de... Eu não sei se de repente a literatura consegue traduzir exatamente a experiência de uma viagem. Eu acho que são atividades e vivências distintas, de certa forma, mas igualmente importantes. Mas eu gosto muito de usar a literatura, e de viagem especificamente, porque eu faço da viagem, de viajar, o meu meio de vida. Eu gosto de usar a literatura como um complemento. Eu me lembro que desde o início, lá quando a gente começou o projeto, em mais de 10 anos,
e nosso primeiro destino foi Mianmar, Burma, né, para algumas partes do mundo, e eu de cara já comprei um livro que tratava do assunto, e assim sucessivamente, eu sempre meio que, e não um livro, além dos guias, né, dos livros guias e tal, mas um livro mesmo, um romance que se passe naquela localização que eu estou viajando, ou um clássico que tenha sido escrito por um autor daquele lugar, sempre tentando fazer essa conexão e usando a literatura e esse tipo de experiência através da leitura e de você viajar de certa forma e mergulhar numa outra realidade e adquirir um pouco daquela experiência pessoal da pessoa ou dos personagens que estão sendo narrados ali, como um complemento das experiências e do aprendizado e da cultura que eu estou assimilando através da minha própria viagem. André, aliás, essa era uma Desculpa, era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Se a literatura de viagem acaba sendo uma influência no seu trabalho, né? E se ela faz parte dessa sua pesquisa antes de você ir para os lugares, né? E aí eu até aproveito assim, como é que você pauta o seu interesse por um lugar? Como você define o lugar que vai visitar? E mais importante, depois assim, como você decide o que você vai contar desse lugar? Como é que você coloca, como é que é isso para você? A escolha dos destinos e das pautas que a gente vai abordar, e isso tem sido feito desde a origem lá do projeto, é uma coisa muito orgânica e natural. O projeto, a gente não foi, eu e o Felipe Ufo, que estamos desde o início, quando a gente criou junto com o Léo Campos e com o Bruno Pesca. Depois o Léo e o Bruno saíram, entraram agora o Rodrigo, agora não, já tem mais de 5 anos já, mas depois entrou o Rodrigo Sebrián e o Michel Coelho. Então, desde lá do início, é uma coisa, a gente não foi escolhido para fazer esse projeto, foi um projeto que a gente criou porque era uma união das nossas grandes paixões, que era viajar e ter contato com a informação e jornalismo e culturas diferentes e algumas das causas e pautas mais importantes do nosso mundo hoje. Então, essa escolha dos destinos é uma coisa muito natural, são assuntos que a gente já troca ideia no cotidiano, que a gente já está pesquisando e, inclusive, que a gente já está lendo muitos livros, ou já leu muitos livros a respeito. É mais aquela coisa de, vamos ver se toda essa bagagem que a gente criou com os nossos estudos, com o nosso interesse pessoal, com aquilo que a gente está antenado, vamos ver se isso realmente, quando a gente confronta com a realidade, indo lá, vendo com os próprios olhos e colocando a mão na massa, se é aquilo mesmo. E aí o resultado é meio que esse, a gente se despe de todo esse aprendizado que a gente fez, vivencia aquilo com olhos novos e tenta traduzir essa experiência de vivenciar pela primeira vez, de contar, de se despedir de todos os pré-conceitos mesmo que a gente tem sobre um lugar, um povo, uma cultura, uma situação, e mostrar esse descobrimento para quem vai estar assistindo o programa. Certo. A proposta é meio que essa. E assim, você tem algum caso, por exemplo, que você citaria de um livro, alguma obra que te marcou para você decidir uma localidade, algum lugar para você visitar? Cara, eu não conseguiria citar uma, mas eu posso te dizer que a própria narrativa do programa, e eu acho muito legal quando as pessoas que querem fazer um elogio aos programas que eu faço, alguns falam, parece uma reportagem, parece um documentário, parece um reality show mesmo. Ou seja, é um misto de várias linguagens. E eu acho que essa parte desse formato que a gente criou, dessa narrativa, que parece tão orgânica e simples, mas que dá um super trabalho para fazer, por trás disso passa todos os autores e as leituras que eu faço de literatura mesmo. Certo. O estilo jornalismo gonzo, um romance-reportagem, o novo jornalismo. Certo. São leituras que eu pessoalmente tenho um apreço maior, desde de Hunter Thompson, passando por Kapuscinski, enfim, todos esses autores que fazem uma narrativa meio de Ian Hemingway. Tudo isso, esse tipo de imersão na realidade para contar uma história, eu acho que no fundo acaba passando pelos programas, por mais que eles sejam programas de televisão no formato televisivo
que pode ser revolucionário, mas que está ali dentro de um audiovisual, né? Eu quero até aproveitar isso para colocar ainda mais uma questão para você, antes de perguntar algo aqui para o Pedro, que é que você, exatamente, você trabalha com diferentes formas de narrativa, você está falando de vídeos, mas você também produziu um livro. Sim. Quais são as particularidades para contar essas histórias, dependendo do meio? Assim, você acha que tem diferenças ou é mais ou menos o mesmo, eu acho a mesma proposta? Entendi. Eu acho que a proposta é a mesma, mas para você imprimir esse tipo de estilo que eu tento imprimir, que é ter essa originalidade de ser uma coisa bem orgânica, é aquela coisa de você fazer parecer fácil você falar de uma coisa difícil. Então, quando a pessoa vê o resultado final, seja do livro, seja dos programas de TV, e fala, nossa, parece que eu estava viajando com você, parece que você ligou a câmera e saiu mostrando, parece que você estava escrevendo solto. Cara, na verdade é um elogio ótimo, mas a pessoa não tem a noção do trabalho que deu para isso parecer tão natural, né? Existe todo um trabalho e uma equipe também por trás, no caso do programa, no caso do livro, um trabalho extenuante, né, com aquelas frustrações tradicionais de qualquer pessoa que se propõe a escrever um livro, e eu, como leitor ávido desde muito novo, sabia da responsabilidade daquilo, e aquela frase do Thomas Mann retumbando assim na minha mente, de nossa, o escritor é a pessoa para quem o ato de escrever é mais difícil do que para qualquer outra. Né? Então aquilo meio que soava assim na minha mente, mas eu falei, cara, olha, por mais que não seja um livro em termos técnicos, um primor e tal, mas pelo menos eu tenho algumas histórias bem diferentes para contar. Das minhas andanças por Iraque, Coreia do Norte, Chernobyl, Japão depois do tsunami, enfim. Então acho que a ideia era meio essa, uma proposta de ser uma coisa bem natural, que aproxime bastante o leitor, que pareça fácil, simples, mas com esse cuidado, com esse apreço pelo que está sendo feito. Legal. Eu vou pegar esse gancho, você falou você falou desse trabalho orgânico e natural, e eu estava aqui antes até do programa conversando um pouco com o Pedro, e eu vou colocar essa pergunta para ele. Se a gente pensar, o André citou aqui alguns autores do New Journalism, citou alguns autores que fizeram esse trabalho de pesquisa, normalmente usando para reportagem ou simplesmente em relatos autobiográficos. Mas se a gente pensar só na ficção, Pedro, a gente tem aí uma quantidade incrível de livros extremamente importantes na formação de qualquer leitor e que são relatos de viagem. Então pensei aqui rapidamente Moby Dick, Robinson Crusoe, Coração das Trevas, a narrativa de Arthur Gordon Pym do Edgar Allan Poe, as viagens de Gulliver, do Swift. A gente tem aí uma quantidade enorme, se a gente for fazer a lista não termina nunca, e que quando você olha são relatos de viagem. São, no fundo, relatos de viagem. E a gente já está tão acostumado com isso que a gente naturaliza isso. Eu queria que você comentasse um pouco, a gente falou disso antes. Sim, uma coisa interessante sobre esses relatos, principalmente mais abertamente ficcionais, é que eles têm um fio condutor muito explícito, que é essa ideia da viagem, o deslocamento para um outro lugar, ou até o próprio movimento em si. Então, isso colocado dentro dessa narrativa cria uma espécie de fio condutor perfeito, fácil de acompanhar, né? Um deslocamento temporal, espacial, que você vai ali mostrando uma nova realidade. E lembrando do que a gente estava falando, inclusive eu lembrei do que o André estava falando agora, eu lembrei disso também, que era essa questão do viajante ser sempre uma condição secundária, né? Porque nós sempre estamos fazendo outra coisa. A viagem ela é o meio para se atingir algum tipo de fim. Então você tem ali um deslocamento que te leva para conhecer uma nova realidade. No caso dessa ficção, conhecer esse novo universo, seja ele mais fantasioso ou que se proponha mais realista, né? A gente comentou também a questão da geração beatnik, então Jack Kerouac, o próprio Thoreau. Então a gente tem tanto uma dimensão que é exatamente essa ancoragem na realidade da viagem, de você se deslocar para viver uma experiência, e essa realidade ficcionalizada. Então você tem uma mistura da ficção também com esse
deslocamento. O propósito do deslocamento acaba sendo o que interessa às vezes, mas às vezes nessa literatura não, né? Na literatura de viagens parece que a viagem é o fio condutor ali, não necessariamente o fim, mas a experiência, o que já não é a dimensão que a gente tinha num momento mais antigo, talvez, numa Idade Média, né? Uma antiguidade clássica até. Inclusive o André fez um comentário ali que eu achei muito legal, porque me lembra diretamente de um dos viajantes mais antigos que a gente tem na tradição ocidental, inclusive, que é Heródoto de Halicarnasso, né? Digamos, o pai da história, né? Conhecido por praticamente todo mundo, e que tinha essa grande premissa, né? Do fazer, do ver por si mesmo, né? O termo que hoje a gente conhece camuflado no vocabulário cotidiano como autópsia, né? Que vem dali, dessa época já, e desse fazer, digamos, científico do pesquisador que fala, não, para você ver as coisas, entender as coisas, você tem que ver por você mesmo. Certo. Pedro, e você, como você pesquisa, o seu trabalho tá focado em relatos de viagem dos árabes, a literatura árabe tem uma tradição, né, nesses relatos de viagem. Sim. Quais são as origens disso e se ainda é se a gente for chamar de gênero, um gênero ainda popular para aquela região? Então, é interessante falar tanto de literatura árabe de viagens, quanto de literatura islâmica de viagens, quanto literatura de viagens no Oriente Médio, porque todas essas vertentes existem, todas essas manifestações têm ali os seus representantes. Então, para pegar aqui um ponto, digamos, pré-islâmico, como a gente fala, né, propriamente árabe, seria essa questão da vida beduína, né, do deslocamento do nomadismo. Então, você tem algo de viajante intrínseco em qualquer nômade, assim como você tem em qualquer mercador ambulante, assim como você tem, às vezes, a situação atual que a gente tem refugiados, isso é uma forma de viagem, digamos, involuntária, sim, mas é um deslocamento. Então você tem essa ideia do estilo de vida que gira em torno do deslocamento, que, como nós comentávamos, existe inclusive até hoje em partes do mundo. E a questão do Islã é interessante porque ela surge também com uma forma bem quase que diretamente associada à viagem, né? O momento que a gente toma como marco inicial do Islã, em 622, é o que a gente chama de hégira. A hégira, em árabe, é a palavra que a gente usa para migração, emigração, né? Pode até, nesse contexto, ser considerado uma espécie de fuga de Maomé, porque ele é perseguido de um lugar, então ele vai para outro. Então, isso é uma espécie de marco inicial também para uma tradição islâmica. E dentro dos viajantes, você acha uma série enorme de outros fazeres, né? Como eu estava falando, o viajante é sempre um meio para atingir um outro fim. Então, nessa tradição, você tem pessoas que desde o começo vão começar a recolher ditos que supostamente são atribuídos ao profeta para tentar crivar ali quais deles têm maior credibilidade, e isso requer um deslocamento espacial muito grande, por uma área muito grande. Você tem, a partir do século VIII, na tradição islâmica, seria o século II, né? Mas o século VIII para nós, na era cristã, a gente tem a formação das primeiras escolas de filologia dentro da língua árabe. Então, esses filólogos, digamos assim, eles viajavam por todas as tribos também, os beduínos, para coletar as amostragens linguísticas que esses beduínos tinham, para então consolidar o que seria uma língua árabe clássica, padronizada, né, compartilhada, que fizesse ali uma influência nessa comunidade. E a partir de então você tem esse fazer, como eu comentei, que começa a se espelhar nessa ideia mais científica. Então, o surgimento dos primeiros, entre enormes aspas, geógrafos que a gente tem na tradição árabe são praticamente viajantes que vão explorar outras realidades, vão conhecer terrenos que antes eram só falados de fontes secundárias, e você não tinha como comprovar a ideia do ver para crer, e não só do ouvir o relato, ou tentar deduzir por uma espécie de analogia, porque o conhecimento sobre a realidade física, né, geografia, não se dava assim. Então eles precisavam de se deslocar muito. E continua popular hoje? Continua popular, e o que é curioso é que existe, acho que como a gente tem aqui também nas culturas mais ocidentais, essa ideia do turismo, né? Tá. E no caso deles, uma questão também ligada ao Islã, que não é exclusiva do Islã, mas é muito forte no Islã, que todo mundo associa a muçulmanos em geral, que é a peregrinação,
que é uma espécie de viagem institucionalizada, né, por uma parte crucial da religião islâmica, é você se deslocar à terra do profeta e fazer esse registro dessa experiência. É uma das coisas mais comuns. Meus amigos todos de origem muçulmana, que tem ali um compartilhamento no Facebook, você pode ter certeza que se eles vão à Meca, tá lá o registro inteiro no perfil. Inclusive ontem eu estava ouvindo um podcast falando sobre essa a protocrise da exportação de carne para os países muçulmanos, né, de carne halal, e que parece que um dos grandes consumidores, o Brasil é um dos principais produtores, o principal produtor mundial, né, e parece que da Coreia do Sul eles são grandes consumidores porque eles recebem muitos turistas islâmicos, e aí eles são compradores para poder oferecer essa carne para os turistas. Aí você estava comentando, eu lembrei dessa história. E hoje, assim, Pedro, há diferença entre a literatura árabe de viagens e que se produz ali e a literatura ocidental desse gênero? São literaturas muito parecidas hoje? Assim? Hoje em dia elas já são bem parecidas, né? Se a gente for pegar uma literatura mais contemporânea que ainda tem algum tipo de proposta relacionada a viagens, elas são relativamente mais parecidas. Lógico que você tem circunstâncias próprias daquele autor, então você tem ali uma necessidade de se deslocar às vezes por motivos que são ligados à modernidade, como a questão do refúgio, a questão do exílio, a questão da fuga, ou até para buscar horizontes diferentes que não tenham ali uma imagem talvez muito limitante para aquele indivíduo naquela sociedade original. Então você tem também essa ideia de registrar algum tipo de experiência relacionada à viagem. Ela só não é o mesmo tipo de experiência, porque esse viajante parte de uma condição totalmente diferente, sim. Né, e de uma realidade que ele está contrastando muito mais. Então é um contraste muito forte, né? Eu queria até aproveitar esse gancho para voltar para o André com uma pergunta, que assim, a gente está comentando, alguns grandes escritores já publicaram aí seus relatos de viagens, em períodos que o deslocamento não era algo muito simples. Você acha que hoje, com a proliferação de conteúdos, principalmente em redes sociais, sobre diversos lugares do planeta, essas histórias acabam perdendo a força ou não, André? Você acha que elas ainda continuam muito pertinentes? Eu acho que não. Eu acho que o fato de você relatar uma experiência de um ponto de vista pessoal, eu acho que ele está ganhando cada vez mais força. De repente, os meios em que isso está sendo exposto é que pode ser diferente. E acho que há espaço também para todo mundo. E a qualidade meio que vai separar o joio do trigo no fim das contas. Uhum. Eu acredito que, e aí, seja na literatura mesmo, você tem pessoas escrevendo nas redes sociais, nos perfis de Facebook, e você consegue achar textos bons e que até evoluem depois para uma coisa mais de jornalismo e depois até de literatura. E aí você já tem os nomes mais consagrados, que já nascem para literatura, ou que já são consagrados na literatura mesmo, também fazendo seus relatos que mesmo atualmente ainda tem espaço. Acho que o fato de ser sempre uma visão pessoal, com um estilo pessoal, e a forma que a pessoa traduz aquilo, eu acho que sempre vai despertar um interesse, sempre vai agregar alguma coisa. Certo. E outra coisa que por outro lado, que talvez responda mais até a sua pergunta, e que ao mesmo tempo me impressiona também, é como que a gente está voltando agora, a gente acabou de voltar do Irã, a gente está colocando no ar, na Globo News, no nosso programa Que Mundo é Esse, a temporada que a gente filmou no Irã. Uhum. E me impressiona muito a quantidade de gente que ainda é impactada com surpresa por um registro de um país como o Irã. E que, nossa, eu achava que era um lugar de extremistas, eu achava que era um lugar que estava destruído pela crise econômica, gente achando que era um lugar que estava em conflito, então que era perigoso de ir. E a gente mostra, não, gente, não tem nada disso. É um lugar que tem suas questões, mas tem uma certa estabilidade, uma estrutura muito boa, segurança total, e agora estava com questões econômicas com o seu governo, e agora com as sanções econômicas reimpostas pelo Trump com a saída do acordo nuclear, então está com outras questões econômicas críticas, mas que é um país que as pessoas desconhecem, né? Um país, um mundo persa ali que as pessoas simplesmente desconhecem. A gente vai e volta com um relato
e é uma surpresa muito grande para um grande número de pessoas. Ou seja, por mais que a gente tenha as redes sociais, tenha acesso a várias narrativas, a vários relatos, e o mundo hoje permite você ir até o outro lado do planeta para fazer uma foto e postar e tal, eu acho que ainda relatos importantes, seja no meio que for, ainda tem espaço para revelar realidades e culturas diferentes para as pessoas. Você estava falando isso e eu fiquei aqui pensando, achei bem interessante nessa sua fala, né? Essa quebra no seu trabalho, que tem essa quebra de alguns lugares comuns, né? Que já são estabelecidos pelas pessoas, as pessoas ficam surpreendidas com isso, que apesar das redes sociais, apesar da divulgação, apesar de você poder entrar em uma conta e ver algo que alguém está produzindo em outro lugar do planeta, as referências da nossa, num termo que tem sido muito usado, da nossa bolha social, continua ainda nos impedindo, né, de fazer essas leituras, de fazer essas de ter a experiência dessas vivências, né? Verdade, eu acho que no fim das contas o que parecia que ia levar para um caminho de mais globalizado e você ter acesso a outras visões e você ter as fronteiras menos rígidas, seja em termos físicos ou até em termos culturais mesmo, de você consumir produtos que não têm tanta relação proveniente de um país ou de uma região que não tem tanta relação direta assim com a sua realidade, e a internet, a tecnologia colaborando com isso, tornando isso fácil. Foi assim que surgiu o nosso programa, né? Sim. E até então, claro que isso mais de 10 anos atrás, mas até então, para você fazer um programa de viagem correndo pelo mundo, você precisava de uma grana exorbitante, de uma estrutura profissional que só os grandes estúdios tinham acesso. E a gente surgiu num momento que você, com uma câmera de mão, qualidade digital e transmitindo conteúdo pela internet, você conseguia produzir um programa de TV e levar outras realidades para as pessoas. Então, tem um pouco desse lado também. Você acha que o momento foi propício? Porque você Desculpa, Fábio, eu acabei não concluindo. Desculpa. O que parecia que ia permitir essa abertura para você olhar o mundo, né, de você ter acesso ao mundo mais facilmente, foi o que você falou. As próprias redes sociais que abrem a gente para esse social, ser o mundo todo, acabam através dos algoritmos e para ter mais lucro e atingir melhor os seus objetivos, começam a comprimir a gente dentro de uma bolha do que está ali fechado em torno da gente mesmo. Então, sim. Realmente tem essa questão, né? Parecia que a gente ia abrir para o mundo e a gente acaba tendo que ficar preso dentro das nossas bolhas. Você estava falando do equipamento, né, que hoje facilita, e aí você citou também um autor, e não tem como não fazer essa relação, do Kapuscinski, né, do polonês, foi um jornalista, para quem não conhece, foi um escritor, um jornalista polonês, e que dedicou uma boa parte da vida dele a trabalhar na África, que era isso durante a Polônia comunista. Então era um troço, assim, por que a Polônia mandaria alguém para a África, que era um continente totalmente desinteressante para o que estava acontecendo na Polônia. Ele conseguiu cavar ali, ele foi muito... ele conta em alguns relatos que ele vai na aba de muitos jornalistas de redes ricas, né, de redes francesas, inglesas, americanas. Como é que é para você um trabalho de documentarista, de jornalista brasileiro, que tem, evidentemente, muitas limitações na produção desse tipo de conteúdo? Como é que é para você o seu dia a dia de trabalho? Você enfrenta muitas dificuldades ou por essas facilidades tecnológicas recentes, o seu trabalho ficou muito mais simples? Não, essas facilidades tecnológicas fizeram o trabalho ser bem mais simples, especialmente um trabalho como o nosso. A nossa proposta desde o início era ver a realidade de algumas das grandes pautas e causas do mundo atual com os nossos olhos e de maneira muito, muito verdadeira e orgânica, mesmo como eu falei. Então, o fato da gente conseguir viajar com um equipamento bem reduzido, que não chama atenção, e a gente sempre faz questão de viajar como turista, a gente nunca tira visto de jornalista, porque aí, no caso, a gente já seria recebido por um RP de um governo, ia mostrar a gente um lado que é mais interessante para ele mostrar, iam botar a gente hospedado num lugar que é mais interessante da gente estar, para ver o que não é para ser visto. Então a gente sempre viaja como turista, com equipamento reduzido. Então
a gente vai vivendo a viagem da forma mais verdadeira possível. A gente fica no lugar das pessoas que a gente conhece, do povo mesmo, falam que é para a gente ficar, a gente mostra o que elas acham que é para mostrar. O fato da gente estar com um equipamento reduzido e viajar só em 4, nós somos só 4 na equipe, torna as nossas abordagens com as pessoas que a gente quer falar mais amistosas. Então, pessoas que têm medo de revelar a realidade dos seus países, se a gente chegasse a uma estrutura muito grande e oficial de entrevista e câmeras e luz e som, poderiam ficar mais acuados. O fato da gente chegar conversando com uma câmera de mão torna esse acesso mais fácil e a gente consegue trazer histórias e relatos mais fortes do que talvez a gente teria acesso se fosse com uma estrutura maior. Certo. Então, nesse caso, sim, a gente tem toda essa tecnologia, ajuda muito a gente nesse sentido. E o fato de ser brasileiro também, de não ter ao longo da história se envolvido em grandes conflitos, em grandes polêmicas diplomáticas, sim. Pelo contrário. Muito mais neutro, né? Nessa abordagem, exatamente. Tá, e você, bom, eu estou passando aqui uma questão para o Pedro, que também é uma conversa que o Pedro teve num evento, quando ele estava apresentando o trabalho que ele fez para Carambaia, que foi a tradução do Viagem ao Volga, do Ibn Fadlan. O André falou sobre essa tentativa de mostrar algo verdadeiro, algo mais presente ali no dia a dia das pessoas, sem uma filtragem governamental ou institucional. E a gente estava falando, até hoje acho que é um tema em que a verdade está sendo rediscutida, mas os relatos antigos, eles apresentam criaturas, fatos claramente inventados. E você estava comentando algumas dessas histórias nesse evento que foram bastante divertidas. Você acha que esse fortalecimento da ficção nesses textos enfraquece a credibilidade deles ou não? Então, é muito complicado, né, falar de credibilidade quando a gente lida com fontes de períodos muito anteriores à prática da história moderna, né, da prática da história que a gente vive hoje. Então, o tipo de relato que a gente tem referente a esse tempo está totalmente embebido em um tipo de mentalidade que não dissocia exatamente o cotidiano real e a ficção. E o maior exemplo disso são essas recorrências dessas figuras, talvez monstruosas ou exóticas, curiosas, né? O interesse muito grande do período por aquilo que se constitui depois como a literatura das maravilhas, né? Aquilo que é o olhar do viajante que vai descrevendo aquilo que ele acha mais exótico. Porque como esse viajante está o tempo todo em um choque com uma coisa que ele, a princípio, nunca viu parecido, a tendência de exagerar esse relato, a tendência de enfatizar certas coisas, ela pode ser refletida sim como uma, fusão dessa realidade da ficção, mas ela também pode ser entendida como uma espécie de tentativa de ênfase, de você falar, olha como é fabuloso esta realidade que eu estou descrevendo para você. Então, uns grandes exemplos disso que a gente tem são dessa literatura maravilhosa, né? O próprio livro do Marco Polo, talvez o viajante mais conhecido do período dentro da tradição ocidental, é grandemente conhecido como o livro das maravilhas. Então você tem esse aspecto muito explícito do interesse pelo fantástico no cotidiano, né? Como a gente conversava, uma coisa meio Borges. E você tem ali uma presença de figuras que a princípio parecem fantásticas, mágicas ou totalmente míticas, imaginárias, mas que são incorporadas à narrativa, porque são um procedimento que você tem de enfatizar o aspecto do espanto do observador, ou às vezes até de criar uma imagem negativa de outra situação, né? Um caso que eu comentava também antes era o caso de um relato que eu cheguei a traduzir há pouco tempo, provavelmente publique em breve, chamado Salan, o Intérprete, né? O relato do Salan é um relato em que ele vai até a muralha construída pelo Bicorne, né, que é este personagem próprio da literatura medieval, muito associado a Alexandre o Grande, e que teria construído essa grande barreira para confinar nações monstruosas chamadas de Gog e Magog. E Gog e Magog são nomes presentes no Antigo Testamento, aparecem no Alcorão como Yajuj e Majuj, então são figuras confluentes.
e o Salam é enviado por um califa que acorda depois de sonhos intranquilos, e porque ele tem um sonho com o rompimento da barreira. E ele fala, eu preciso que alguém vá lá investigar isso. E ele manda o Salam como emissário, que era um intérprete, né? Então ele falava ali a língua do povo por onde ele ia passar, e o Salam chega a uma barreira, né? Que nós não sabemos até hoje exatamente, só há especulação de qual seria esse lugar que ele encontrou, mas ele chega a uma barreira que, de fato, ele fala que é a barreira ligada a essa história do Alexandre o Bicorne, de confinamento dessas nações monstruosas. E o medo é muito grande porque, dentro da escatologia tanto cristã quanto muçulmana, você tem essa ideia do rompimento da barragem ser um indício da vinda do apocalipse. Porque Gog e Magog vão primeiro devastar tudo que há na Terra para que depois o mundo seja destruído como é e tudo mais. Então, existe muito essa dificuldade de falar em o que aqui está sendo uma imaginação, o que aqui é de fato intencional, digamos assim, vamos bestializar essa figura desse nosso vizinho porque ele nos oferece algum risco. Então, algumas teorias dizem, inclusive, que lá da antiguidade, Gog e Magog talvez fossem os citas, né, os grandes inimigos ali que circulavam nas estepes asiáticas. Depois de um tempo, talvez nações que eram associadas aos hunos, mongóis, porque tinham essa cultura de saque e pilhagem, então os vizinhos teriam uma predisposição a criar uma imagem monstruosa dessas figuras, porque elas devem ser temidas, elas trazem a destruição. Então esse tipo de coisa é muito embrenhado dentro da literatura antiga e da literatura medieval. É praticamente impossível dissociar essa mentalidade fantasiosa e fantasiante, digamos assim, da realidade e o que é a realidade em si, o que é fato, o que é evidência. Recentemente organizamos uma conversa sobre Viagem ao Volga de Bin Fadlan na Casa Plana, em São Paulo, com a participação do próprio Pedro Martins Criado e do professor Mamed Mustafa Jarouche, da USP. No trecho que vamos ouvir, Mamed comenta como os árabes viam os povos do norte da Europa. Os árabes olhavam para o Oriente, para a África. A Europa não era levada em conta, era considerada um lugar de bárbaros. Né? Você tem, por exemplo, um historiador da Península Ibérica, que essa não traduziu, Pedro, Saad al-Andalus, né? Ele escreveu um livro chamado Categorias das Nações, Hierarquia dos Povos, na verdade. É conhecido como Categoria das Nações, Tabaqat al-Umam, mas a tradução mais correta é essa coisa, Hierarquia dos Povos, que é um trabalho que faz a hierarquia dos povos de então, o texto é do século IX, X. E ao falar dos europeus, ele fala assim, ele divide os povos, ele vai dando importância aos povos conforme as contribuições desses povos para a cultura universal. Né? Então ele fala dos persas, dos judeus, dos gregos, dos chineses. E em último lugar estão os bárbaros do norte. Né? E os bárbaros do norte são os povos que vivem na região que corresponde à Alemanha, Escandinávia. Ele fala assim, ali é muito frio. E o frio, aparentemente o frio congelou o cérebro daquelas pessoas. Por isso que elas não conseguem pensar direito. Suas línguas são monótonas, horríveis, eles são feios. Desse jeito, são feios, com seus cabelos loiros escorridos. Né? Essas pessoas, assim, a descrição que ele dá é assim, ou seja, isso não tem importância. Quer dizer, é claro que você pode ver algum racismo, aí pode, mas pensa, nós somos algum, né? Mas que é saboroso ler isso, né, como uma espécie de vingança retrospectiva. Né? Enfim, o que é considerado hoje o cúmulo da civilização, que é a Europa setentrional, ali, né, não é isso? A Alemanha, a Dinamarca, não é? Quando você fala, é um produto alemão, na verdade, você compra, porque é bom. Assim, até o padrão de beleza, né? Os homens preferem as loiras, não é assim? Enfim, outras coisas. Não era assim. Então é gratificante saber que se não era assim, poderá voltar a não ser assim. Né? É isso, a história nos dá essa esperança de que as coisas não estão petrificadas, elas mudam. Né? A gente vai encerrando, eu quero agradecer muito a participação do Pedro e do André. E antes de finalizar, eu queria que vocês dessem, a gente sempre pede aqui para os participantes darem alguma dica do que estão assistindo, lendo, ouvindo de bom. Pode ser relacionado ao tema, mas não é obrigatório. Então, André, se quiser começar, assim, tem algum livro que você recomendaria, algum documentário ou filme, qualquer coisa?
Nossa, sempre para escolher um nessas horas, assim... Mas o que você está vendo agora, assim? Dor no coração, né? Eu vou, na verdade, citar primeiro 2 que fazem referência à minha última viagem ao Irã e à temporada nossa do Que Mudança que está no ar, sobre o Irã, que são os poetas Sadi e Hafez. Acho que eu sempre revisito as histórias, acho que tem tanto a ver com essa questão do mundo como uma coisa só e de todas as coisas que foram ganhas e perdidas com as mudanças através do tempo, que eu acho interessante e sempre atual, por mais centenário que seja. E outra que o Pedro falou rapidamente aí durante a fala dele e que me tocou no coração não ter citado, que talvez tenha sido o estopim, assim, um pouco desse meu das coisas que eu faço, do meu estilo de contar as histórias, do meu interesse por essas histórias, que é o On the Road, do Jack Kerouac, e com ele toda a geração Beatnik, que é a produção desse pessoal que fez essa coisa de você jogar para fora, né? Você colocar no papel a sua vivência, as suas experiências da maneira mais artística que você puder, mas o relato e a vivência estando acima de tudo. Então acho que sempre também tem um paralelo com esse nosso olhar e com aquilo que eu faço, que eu acho que é importante as pessoas se conectarem também. Muito legal, André. E você, Pedro, alguma coisa? Eu queria aproveitar a chance também de colocar aqui um livro da literatura árabe contemporânea, que é um livro que, felizmente, nós já temos traduzido ao português, que é O Tempo de Migrar para o Norte, do Taib Saleh, porque é um livro que está totalmente... Sudanês, né? Sudanês, o autor sudanês. Fantástico. Considerado praticamente o melhor romance árabe do século XX. Então, é um livro realmente que precisa ser lido, não só por pessoas da cultura, mas por todo mundo, e que está totalmente também ligado a essa ideia do viajante moderno. Sim, que vai fala pra uma do realidade. deslocamento para o Ocidente, a volta para o Oriente. Perfeito, Esse livro realmente é fantástico. Muito sim. bom. Então, mais uma vez, agradecer o André e o Pedro. Esse aqui foi mais um Narrativas, o podcast da editora Carambaia, gravado no estúdio da Central 3 em São Paulo. Teve a produção de Beatriz Regenheim e a edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betti.